A paz do Senhor, meus irmãos, queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Hoje, tema da lição de jovens, aula 3, José, resistir à tentação é possível. E para falar dessa aula, eu estou aqui, Samuel Martins, diácono ali do Tempo Central, professor de jovens também da EBD, junto com meu querido amigo, irmão e também professor da EBD, Cleanto Carlos. Amém, Cleanto? Amém, Pai do Senhor, meus queridos. E, mais uma vez, abrilhantando aqui a nossa mesa, pastor Reinaldo Odilo, pastor ali também do Templo Central da IADERN aqui em Natal, também diretor do Departamento de Ensino e Educação Cristã, também da nossa igreja aqui no estado. Pastor, e muito nos alegra, mais uma vez, o senhor estar aqui como convidado de honra, né? Para poder fazer esse comentário, né? Esse breve comentário que vai auxiliar você, professor, a preparar uma aula memorável neste domingo, né, para a glória de Deus. Então, a gente está aqui para crescermos juntos, né, no conhecimento, na graça de Deus. E para começar, eu acho que essa lição, a história de José, já vou dizendo que vale muito a pena você, professor, ler todos os capítulos da história de José. É uma história muito boa de se ler, que realmente te prende a atenção. Se você precisar parar no meio do caminho, você vai ficar com vontade de terminar essa história. E dentro da proposta da lição, a gente tem o texto eu acho que é difícil ele ler até o fim e não chorar. Eu também acho. Principalmente ali no fim. Quando chega naquele capítulo 45, que é aquele encontro dele com os irmãos, quando você começa a ler do capítulo 37, né, que é a traição dele, e aí vai até o 45, você vê o que Deus faz na história daquele moço que foi fiel. É difícil a pessoa segurar a emoção. Não, e assim, pastor, é emocionante. E imagine se a gente agora fizer essa proposta de Cleanto ler o 39, do 7 ao 20, que é a proposta da leitura bíblica, né, da lição, com essa voz que só ele tem, de locutor de rádio. Eita Deus, que conversa, rapaz. Deve ter ideia, né, pastor? Ele é o único podcaster aqui do EBD em Síntese Podcast que até o momento está usando um condensador, um microfone condensador aí, Profissa, rapaz. Aí, em casa. Amém. Não, brincadeiras à parte, Cleanto. Eu acho que você podia nos dar essa honra, né, de conduzir a leitura bíblica nessa. Com certeza. Uma história belíssima aí nas Escrituras. Com certeza. A lição, ela coloca como leitura oficial o capítulo 39, a partir do versículo 7. Então, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. E José, aceitando, deitou-se com a mulher e ainda a apressou para que seu marido não chegasse. É assim que está na Bíblia de vocês? Rapaz, que tradução é essa aí, Cleanto? Essa sua tradução, bom, Cleanto, não confere aqui com a minha Bíblia, não. Pois é, meus irmãos, professores, essa é uma pequena dica pedagógica que a gente conversou um pouco sobre, que a ideia é você provocar os seus alunos, né? Você fazer essa leitura, todos vão se assustar, né? Ao ver você lendo uma história totalmente diferente do que a gente conhece de José, um homem de Deus, mas quando você fizer essa leitura e fizer essa pequena brincadeira, você provoca os alunos questionando, mas e se fosse você no lugar de José? Você teria feito como José? É um exercício de empatia, caído? Né, Cleanto? Exatamente. Eu acho que é válido encaixar essa pequena brincadeira. Né? Pois é, o que é que aconteceria? Aliás, o tema da lição é que vai dizer que é possível resistir à tentação. Sim. Mas aí se coloque no lugar de José. Né? Exatamente. Se lembre quem era José, a situação que ele se encontrava ali, um escravo na frente da sua proprietária, da sua dona, que ela era casada com Potifar. E esse é um recurso pedagógico bem interessante, porque já dá um choque ali no aluno desde a primeira, né? É simples, mas ao mesmo tempo é muito eficiente, porque você consegue fazer ali em 10 segundos, né? E assusta, né? Provoca o aluno já. Chama a atenção, né? Ele está lendo que ele recusou e disse à mulher que não vai fazer aquilo. E aí você está dizendo, né? Ele foi, deitou e ainda disse, vamos fazer logo antes que ele chegue. Já dá uma quebrada, né? Já vê se alguém já se levanta ali, já repreende em nome de Jesus. Essa sua versão da Bíblia. Mas é um recurso interessante porque você já tem a chance de jogar esse exercício de empatia, como o pastor Reinaldo falou. Você já começa a entrar com a participação mais ativa do aluno em sala de aula. E depois disso, claro, vocês vão ler o texto normalmente, né, Cleanto? E ver como que José consegue passar
por aquela tentação sem ceder a ela, né? E isso é muito interessante e realmente deve nos inspirar a seguir esse exemplo, né? E a gente já entra, na verdade, assim, o tema proposto para a leitura, ele já entra mais ou menos ali na metade da aula. A proposta que o pastor Alexandre nos traz para o primeiro tópico já é um pouco mais introdutório, e o que é muito bom, porque ele já vai pegar desde ali da família de José. No tópico 1 ele já vai dizer as dificuldades de jovem de Deus, e ele vai dividir em 3 partes, né? Um filho nascido em uma casa dividida, portanto, um filho detestado pelos seus irmãos e, portanto, um filho fora de casa. A gente tem aqui uma série de causas e efeitos que o pastor Alexandre nos orienta, enquanto professores, a explorar isso na sala de aula. E é interessante que o professor também vá preparado, por isso daí é interessante você ler os capítulos, né, a fonte lá da história de José, já com essa perspectiva da sua aula sobre tentação que você vai dar neste domingo, e você poder começar a preparar ali esses insights. Você pega um lapisinho colorido assim, ó, não precisa nem ser um marca-texto, que o marca-texto vai transferir a tinta para outra página, e você vai lá riscando aquilo que você acha interessante na sua Bíblia, para que você vá trabalhando esses pontos em sala de aula. Verdade. Eu acho que é importante também, Samuel, falar que antes de começar a entrar propriamente na lição, o professor é bom ele dar um contexto, né? Do que foi situar os jovens ali, do que foi a história de José, né? Por onde, como foi acontecendo até o momento da tentação, que é o tema central, né? Dessa lição. E aí José, ele era o 11º filho de Jacó, né? E aí, apressando aqui as coisas, porque a gente tem pouco tempo, mas José era o 11º filho, havia ali uma competição entre Lia e Raquel, porque Raquel era estéril, então Lia já tinha dado filhos a Jacó, e aí ela tinha os filhos com as concubinas também. Raquel, para que pudesse ter, digamos assim, pudesse ser mãe através das suas concubinas, também oferecia para Jacó deitar com essas mulheres, mas aí Deus, a Bíblia vai falar que Deus lembrou de Raquel, e aí ela pôde conceber e concebeu José. Então, o José ele já vem por isso que o comentarista ele vai colocar que ele é um jovem que nasce numa família dividida, né? Porque havia realmente essas confusões, digamos assim, entre os próprios pais ali. E aí ele nasce, os seus irmãos, já adiantando aqui um pouco, né? Seus irmãos percebem a predileção de Jacó, né? Jacó começa entregando a túnica, né? A túnica colorida, como a Bíblia coloca, e é algo que é diferente daquelas túnicas que os irmãos usavam. Então eles percebem ali já um primeiro passo de predileção. E isso se potencializa quando ele vai contar dos sonhos, onde até Jacó pergunta: então nós iríamos nos encurvar ali diante de você? Até Jacó, o próprio pai. Então foi algo que eu acho que potencializou essa consequência, né, desse, digamos assim, ódio que os irmãos tinham ali de José. Leandro, e um pastor já me disse uma vez, por acaso esse pastor pode ser que esteja aqui hoje nesse podcast, que a nossa pré-história tem tudo a ver com a nossa história, né? E eu acho que o fato da gente poder nos explorar aqui a pré-história de José prepara o jovem para entender todo aquele contexto que muitas vezes é o contexto da vida daquele seu aluno em sala de aula. Ele pode estar num contexto de um lar disfuncional, é possível, né? Com a entrada no pecado da humanidade, a gente padece das mais diversas tribulações, inclusive dentro da família, que era para ser um projeto perfeito, é um projeto perfeito de Deus, mas que pelo pecado foi deturpado. E a gente vê na vida da família ali de Jacó também diversos vícios que aconteciam também na família do avô de José, que também tinham problemas de predileção, né? Você tinha lá Isaac preferindo Esaú e a sua esposa preferindo a Jacó, e isso gera um problema também familiar. Aqui a gente tem essa predileção novamente acontecendo na vida de Jacó em relação a seu filho José como o preferido, gera também descontentamento entre os irmãos. E aí, se de repente o pastor Reinaldo tiver até mais algum comentário a fazer sobre essa pré-história de José, né? Como esse contexto familiar favoreceu todos esses acontecimentos ali e dificuldades que José já vinha experimentando ali desde do seio da sua família. José, ele realmente está num contexto conturbado. Os irmãos de José não eram, como se diz, não era flor que se cheirasse. Eles eram meninos realmente trabalhosos, e José vinha para o pai trazer as más notícias
que os filhos de Bila e Zilpa realizavam. E José, portanto, ele não tem Bíblia. José não tem Bíblia. José tem a tradição oral dos seus pais, mas ele não tem o Novo Testamento, não tem as cartas paulinas, nem tem a lei de Moisés. Ele sabe, pela tradição oral, que ele deve ser fiel a Deus, né? E, de uma hora para outra, ele vive uma vida assim, de integridade diante dos seus irmãos, que ele era o certinho, e de uma hora para outra ele é vendido. Isso acontece no capítulo 37 do livro de Gênesis. E aí, Cleanto, interessante, e Samuel também, é que no capítulo 38, parece que muda-se a história, porque o capítulo 37 termina com a José vendido, e no capítulo 38, você, meu amado professor, vai poder ver que é a história de Judá e Tamar. Parece um parêntese dentro da história do Gênesis, mas não o é, porque o capítulo 38 vem exatamente confrontar o capítulo 39, que é o capítulo da nossa lição. Então, o capítulo 38 conta a história de um quarto irmão, do quarto filho mais velho de Jacó, que é o Judá, que ele vai, desce e procura uma prostituta, que na verdade não era uma prostituta, era a sua nora. E aí ele entrega para aquela prostituta o seu cajado, fala de autoridade, o seu selo e os seus cordões que falam da sua identidade, quem ele era. Ele entrega para cair na tentação com aquela pseudo-prostituta, e aí, simultaneamente com isso, nós temos o José lá no Egito. O Judá está caindo na tentação de entregar a sua autoridade espiritual, a sua identidade, né? Ele despreza, porque depois de um tempo ele manda resgatar aqueles objetos que foram dados em penhor para quando ele pudesse mandar o pagamento pelo sexo comprado. E aí, quando o amigo dele, o Ira, vai deixar o pagamento, diz, olha, não encontrei nenhuma prostituta. Ele diz, não tem problema, está tranquilo, foi só o meu selo, só o meu selo. O selo era a identidade da pessoa. Então, o Judá, ele entrega tudo. E o José, capítulo 39, ele está do outro lado, longe da sua família, tido como morto, e aí ele é um valente de Deus, um herói de Deus, que está numa situação de desvantagem, mas ele resiste à tentação. E aí, como o pastor Alexandre Coelho, que é o nosso amado comentarista da lição, a pergunta que ele faz, aliás, é uma afirmação, dizendo que é possível resistir à tentação. Judá entrega o cajado, o selo e o cordão, mas José mantém o seu cajado, o seu selo e o seu cordão, apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo. Glória a Deus por isso. E a gente vê nesse exemplo, né, pastor, na vida de José, já ali muito dos aspectos da fórmula para vencer a tentação, vamos dizer assim, né? Que José era um homem, um jovem naquela época, né? A gente tem conta de que... Era com 17 anos foi que aconteceu essa reviravolta na vida de José. Ele chega no Egito aos 17 anos. Isso. Era um juvenil, estava na classe do juvenil, não tinha nem chegado na classe dos jovens ainda. É verdade. E aí essa lição é sobre ele, né? E aí o interessante é isso, que ele é enganado pelos seus irmãos, ele tem esse na verdade, voltando até um pouco mais, ele tem essa questão do prediletismo do pai, né? Por ser o filho ali da sua esposa amada, da Raquel. Ele também é o mais certinho, vamos dizer assim, né? Como o senhor mencionou, ele dava conta do que os irmãos estavam fazendo de errado, trazia esse relatório para o pai, provavelmente ainda preservava, praticamente com certeza, a sua virgindade ainda, esse temor, esses ensinamentos. Nisso a sua família acertou, o ensinou muito bem, pelo visto, nos caminhos do Senhor, no que eles receberam de Deus até aquele momento. Mas em outros aspectos ele falha, né? Enquanto família, enquanto núcleo familiar. O comentarista vai destacar também a questão da poligamia, que nunca foi algo aprovado por Deus, apenas é relatado no Antigo Testamento, né? Mas não de forma positiva. E, na verdade, as histórias que envolvem poligamia
geralmente estão também atreladas a uma família disfuncional, a problemas, como é o caso que acontece aqui na vida de José. E aí o pastor Alexandre nos dá essa deixa para falar sobre isso, que o padrão de Deus para a nossa vida, ele deve ser um alvo, um objetivo, e a gente nunca deve desviar desse padrão sob pena de colher as consequências, como a família inteira de José, e inclusive ele colheu, né, muito em parte também dessa família problemática. Né? E também um outro elemento, que apesar da família problemática que José tinha, e outras pessoas também podem ter, você estando firme, estabelecido na palavra de Deus, até a sua família problemática se torna instrumento na mão de Deus para te dar a vitória. E foi assim. Né? Essa tribulação e a prova na vida de José, ela sempre esteve presente. E a prova é diferente da tentação, né? E ele sempre esteve em prova, sempre foi, esteve enfrentando algumas tribulações. Mas no momento em que, eu vejo assim, tento imaginar essa cena, no momento em que o pai manda ele com aquela túnica que já estava causando muita inveja e ciúme nos seus irmãos, que eu acho que naquele momento se transformou em ódio, em ira, agora, porque materializou-se ali aquela preferência colorida, né, em relação a José, e quando ele vai lá ver como é que estavam os animais da família e seus irmãos estão lá juntos, que eles veem José chegando, eles decidem, vamos consumar todo o nosso ciúme e ira neste momento. E aí enganam, né, ali, jogam, na verdade, José naquele poço seco, e naquele momento eu acho que, literalmente, no fundo do poço, onde ele não podia mais olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, só podia olhar para cima, é quando realmente Deus começa ali a parte, vamos dizer assim, o plano de Deus começa a se desenrolar ainda mais na vida de José, e é nesse contexto de tribulação e grande provação, né? Essa traição dos irmãos, ele é vendido como um escravo para os midianitas. Como uma mercadoria, né, Samuel? Isso, mercadoria. Olha, você não é mais gente para a gente. Samuel, e o que eu acho interessante é que aqui, capítulo 45, versículo 7, no momento que, na verdade, quando a gente está vivendo um momento difícil, a gente não consegue interpretar. Depois, quando passa, que a gente olha para trás e vê. E Gênesis 45, 7, José diz assim aos seus irmãos: Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Ou seja, quem estava vendendo José por um preço pífio, né, Cleto? Um preço pífio, ele estava sendo vendido abaixo do preço de mercado. Conta essa história, Cleto. Você estava contando para a gente. Eu estava lendo um artigo que arqueólogos traduzindo aquelas inscrições que tem ali naquelas tábuas de argila, eles verificaram como aconteciam as negociações dos escravos. E um valor que já era tido como baixo e era algo que não tinha relevância, não tinha grande importância, era de 30 ciclos de prata. E a Bíblia fala que José foi vendido por 20. Então ele estava abaixo do preço que já era considerado baixo. Então, assim, um desconto, né? Deram Black Friday, realmente dizendo assim, daqui, né? José não valia nada para eles ali. Eles só venderam aquilo ali para, digamos assim, não sair sem nada, não voltar para casa com as mãos vazias. Com 20 ciclos, cada um levou 2. Exatamente. E aí, nesse momento, ele diz assim, os irmãos de José vendem José, mas José diz lá na frente, Deus me enviou. Não foram vocês que me venderam, foi Deus que me enviou. Agora, claro, depois que termina a história, que você olha para trás, aí dá para você contar isso, né? Pastor, e até tem uma teoria, vamos dizer assim, uma tese bíblica, né? Que muitos chamam de conectando os pontos. Que tem isso, né? Isso é a nossa vida, é a nossa trajetória. A gente às vezes acha que na nossa história é uma linha reta, ascendente, sem problemas nenhum. A gente vai nascer, vai estudar, vai entrar na faculdade dos sonhos, emprego dos sonhos, casamento dos sonhos, aposentadoria do sonho, e aí a gente vai agora para o céu viver o maior sonho da nossa vida, que é a eternidade com Cristo. Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? Então, o plano de Deus, na verdade, ele é muito mais criativo. Um Deus tão criativo, cheio veja a obra da criação dele, né? O universo. E aí você, na sua vida, a coroa da sua criação, ia ser um plano fácil como esse? Linear, sem aventuras, sem clímax?
né? Então, na verdade, a história do crente ela é muito mais cheia de altos e baixos. E esses pontinhos, na minha vida é de um jeito, na sua vida é de outro, na vida de Cleanto é de outro. Nada é linear, né? Assim, por exemplo, José, Daniel, quando ele tem ele é tentado, ele está no palácio de Nabucodonosor e ele tem as iguarias, o vinho que o rei comia ali para sacrificar os deuses, ele não queria se contaminar com aquilo, e ele pede para comer hortaliças, só salada crua, e aí a Bíblia diz que com 20 dias ele estava mais viçoso, mais formoso, ele e os amigos dele, do que os outros rapazes lá do palácio, né? Beleza, graças a Deus, Daniel resistiu e nos pontinhos da vida dele, aquela resistência à tentação foi uma linha que vai ascendendo, né? Na vida de José, não. Essa história ela é diferente. Quando ele é fiel a Deus, ele vai mais profundo do poço ainda do que ele já estava. Se for ver, ele recebeu uma túnica, um sonho, uma túnica, e estava feliz. Eu disse, meu Deus, agora os pontinhos estão subindo. E aí ele vai para o fundo do poço, aí vai para o fundo máximo ali. Nossa, agora triste demais. Aí ele vai subindo um pouquinho mais nesses pontinhos, as coisas vão acontecendo, e ele está na casa de Potifar. O Senhor diz que ele é próspero e ele, portanto, acha graça diante dos olhos do Senhor ali. Isso tá na Bíblia, né, que ele era próspero. Gênesis 39:2, que o Senhor diz que o Senhor estava com José e que veio a ser um homem próspero, mas ele ainda era escravo, Samuel e Cleanto. Ele era escravo e Deus olhava para ele e dizia, é próspero. Mas não é escravo, mas é próspero. Mas, Senhor, esse pontinho aqui é um pontinho de escravo. Não, mas tem prosperidade aqui na sua história. E aí a gente vê que esses altos e baixos que José vivia, na verdade, ele precisava passar por aqueles baixos para poder viver os altos. Deus precisava, ou queria, né, e portanto, precisava também que José passasse por aquele caminho para que ele pudesse chegar aonde chegou, da forma que chegou. Samuel, se José, Samuel Cleanto, demais professores, se José não tivesse experimentado a fartura da casa de Potifar, administrar a fartura da casa de Potifar e a escassez do cárcere, essa experiência dele, da fartura da casa de Potifar e da escassez do cárcere, foram decisivos para ele ter êxito na administração dos primeiros anos de fartura do Egito e nos últimos anos de escassez do Egito. Deus estava o treinando para uma responsabilidade muito maior. Imagine, José sem esses pontinhos, né? Então, e José, pastor, até fechar essa aspas aqui do conectando os pontos, a tese é essa: você não consegue conectar os pontos olhando para frente, apenas olhando para trás. Você não tem essa habilidade, nem onde nós temos, de estar no fundo do poço, estar na cadeia, estar na casa de Potifar como um escravo, olhar para frente e dizer, o Senhor vai me levar por aqui. A gente não consegue fazer isso. Só consegue quando o Senhor nos tira dessa situação lá na frente. Às vezes você até já esqueceu desses pontinhos. Aí o Espírito Santo te lembra, olha para trás, aí você vê todas aquelas trajetórias perfeitamente alinhadas, assim, quase como os planetas e constelações e estrelas que o Senhor Deus alinhou no céu e conhece pelos nomes. E assim é também a nossa história, criativa, de altos e baixos, para que nós possamos ser forjados nessa escola da vida que o Senhor providencia, para que a gente possa estar no tempo certo, no lugar certo, na função certa, estratégica que Deus quer nos colocar. Samuel e Cleanto, eu acho que eu vou conjecturar aqui, claro, isso não está na Bíblia, mas é muito provável que o inimigo das nossas almas, o mal, tenha chegado no pé do ouvido de José e disse, camarada, se você tem caído, não tinha sido melhor não, tu estava agora comendo uva sem caroço, rapaz. Né? Tu estava agora comendo lá pão com manteiga, entendeu? O diabo pode certamente ter soprado no entendimento de José essa ideia, porque a tentação ela tem o apelo imediatista e a fidelidade ela olha para o futuro, ela olha para frente, né? E aí Deus, quando manda que a gente resista, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
quando a gente foge do mal, Deus está nos preparando para algo muito grande, excelente. Eu gosto sempre de dizer que Deus coloca em lugares estratégicos aquelas pessoas que são fiéis a Ele. Pastor, eu gostei do negócio que o senhor falou, que a fidelidade nos leva a olhar para o futuro, enquanto a tentação, né, que é uma obra da carne, a concupiscência da carne, está olhando para o agora, o que vai satisfazê-lo imediatamente, apesar das consequências, ou nem ligando para elas. Nessa história dos pontinhos, eu acho que é isso, a fidelidade nos leva a crer nos Deus dos pontinhos, no Deus que se conecta aos pontos, no Deus que permitiu que você estivesse naquela situação, naquele fundo de poço, naquela situação de servidão, naquela situação de prisão, mas é o Senhor dos pontinhos, é o Senhor que está no controle da sua história e que a ordem seja fiel, que Ele será fiel e os pontinhos vão se conectar. E lá na frente você vai ver que você precisava passar por aquilo e que tudo fez parte do plano perfeito de Deus. E o plano perfeito, Samuel, eu penso que ele se traduz em Romanos 8, 28. Eu vou ler, eu vou recitar o Romanos 8, 28 da seguinte forma: todos os pontinhos, a ligação de todos os pontinhos contribuem, se conectam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Mesmo que a sua vida tenha sido assim, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, mas no fim, aí sobe. No fim, há uma história que sempre conclui como a de Paulo, mesmo com sofrimento, mas ele pode dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não quer dizer que você vai terminar, né, no dono de um avião, mas você cumpriu a sua missão. A história de José é justamente isso, né, meus irmãos? Ela nos mostra que quando Deus está conosco, não importa o tamanho da dificuldade, você consegue vencer, porque tá aí José, ele tinha tudo para, como é que posso dizer, se deixar levar pela tentação, né? Porque José, ele passou, desde o começo, ele foi vendido 2 vezes. José, ele foi vendido para os midianitas e depois foi vendido para Potifar. Mercadoria ruim. Mercadoria ruim, você vai passando, né? E depois jogado fora, Cleandro. É tão ruim que joga na cadeia. Exatamente. Aí ele começa passa por essa situação difícil, o Senhor vai abençoando ele na casa de Potifar, e aí ele se torna o mordomo de Potifar, né? Ele resolve suas coisas. A Bíblia fala que Potifar nem sabe o que acontecia, porque ele confiava tudo aquilo a José. E aí a mulher de Potifar conta aquela mentira, ele vai para a prisão, e na prisão, que é outra situação difícil, o Senhor vai, abençoa ele de novo, ele vira o carcereiro mole daquela prisão, ele interpreta os sonhos, depois o faraó chama, ou seja, apesar de todas as situações difíceis, quando Deus está conosco, a gente consegue passar por todas as situações e tem aprendizado. Então, eu tenho certeza e afirmo que as provações ajudaram José a vencer a tentação, sem sombra de dúvidas. Ele precisava passar por isso para ser perseverante lá na frente. Amém. O Davi, o escritor do Salmo 119, melhor dizendo, no Salmo 119, versículo 67, versículo 71, ele diz: foi-me bom ter sido afligido. Então, ele diz que o sofrimento foi bom. E ele diz: porque agora eu guardo a tua palavra. Então, eu tenho que concordar com o Cleandro. José foi passado na casca do alho, né, como o pessoal do interior fala, e isso certamente contribuiu para ele singrar os mares da fé. Tem uma frase que não se sabe ao certo quem é o autor, que diz assim, que em mar calmo todo barco navega bem. Então, assim, a vida está tranquila. José, com uma túnica dessa aí, amigo, você está tranquilo, né? Mas quando a túnica, na casa de papai, mas quando a túnica é tirada, o apoio familiar é tirado, as amizades são tiradas, o carinho é tirado e fica só Deus. Aí é você e Deus, Deus e você. Então, aí a pessoa começa a desenvolver um relacionamento no meio da tribulação, aquele que é realmente o nosso melhor amigo. E José, tanto é que quando ele sofre a tentação, ele diz: olha, eu não posso desagradar 2 pessoas. Primeiro, seu marido. E segundo, a Deus. O Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo.
O Deus que me trouxe até aqui. Eu não sei se nesse momento José já estava vendo o futuro, mas ele reconhece a bondade de Deus, porque ele podia dizer, eu era um filho querido, Deus permitiu que eu virasse escravo, mas ele diz, não, eu tenho que ser fiel a Deus, pela bondade dele comigo. Ele se sentia grato, né? E às vezes nós, numa situação muito melhor, não somos gratos. José, apesar de ter perdido toda a sua liberdade, ele se sentia grato, porque ele via o invisível. A fé, ela faz isso. Tem a irmã Corrie ten Boom, escreveu aquele livro Refúgio Secreto, que eu recomendo os irmãos para lerem. Ela diz que a fé vê além da neblina. Então, a neblina, ela impede que você veja adiante, mas a fé faz você atravessar a neblina e ver lá na frente. José estava vendo um projeto, um plano de Deus, e que esse plano ele precisava de ser fiel a Deus para ele poder chegar até o fim. Na lição número 1, o pastor Alexandre Coelho ele disse que a tentação nos remove, nos tira do lugar que Deus nos colocou. E certamente José tinha essa visão. Ele sabia que Deus tinha um projeto na vida dele, porque a família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó era uma família cheia de promessas. E Deus, ele sempre disse, olha, ande comigo. Chega para Abraão e diz, anda na minha presença e ser perfeito. Não é fácil, né? E eu farei de você como as estrelas do céu, sua descendência. E José estava investido dessa promessa também. E ele não queria perder o lugar da bênção. Mas eu já falei muito. Hebreus 11:1. Aqui é a resposta clássica. Todo crente que pergunta o que é fé. É firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Era esse fundamento, neste fundamento, né, que José estava alicerçado e fundamentado. Então, ele tinha uma fiel esperança, né? Ele podia ter fé na esperança de que o Senhor dos pontinhos iria estar ali guiando, né, e orientando em tudo na vida dele. E aí a gente está falando que realmente a provação, e inclusive talvez a gente pode dizer também que a tentação resistida, ela fortalece a vida do crente. E aí Provérbios 24:10 diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que tua força é pequena. Então ele já está dizendo, olha, no dia da prova, da angústia, da tribulação, seja forte, porque se você for fraco nesse dia, sua força também será pequena, será fraca. E aí Tiago, na sua epístola, capítulo 1, ele vai dizer que vocês, meus irmãos, fiquem felizes quando vocês passarem por provações, porque a prova da vossa fé produz a paciência. E a paciência aqui não é aguentar um desaforo, não é a paciência que a gente está acostumado a aprenda a esperar. A paciência aqui, no contexto bíblico, está relacionado à persistência. Talvez mais afeto, até uma palavra muito da moda, que faz um tempo até que eu até nem escuto tanto, pessoal, os coachings falarem sobre isso aí, mas que é a resiliência. Então, a fé, na verdade, ela tem, a prova da fé tem a capacidade de produzir um crente resiliente às intempéries da vida. Então, José tinha essa característica de uma fé que o tornou resiliente diante das tentações e das provações que ele vivia. São coisas distintas, né? Ele vivia uma grande provação e dentro da grande provação ele tinha diversas tentações, e aqui a aula é sobre essa grande tentação que ele sofre, não é? No capítulo 39 de Gênesis. E aí, quando eu estava conversando com o Cleanto um pouco antes da aula, ele estava me explicando, pastor, eu achei muito interessante, que às vezes a gente pode até conhecer a história de José, dos filminhos, dos filmes, de uma aula do DEPIN, né, que é o departamento infantil ali da criança, e você acha que conhece essa história, tem essa ilusão de fluência de que você já conhece tudo da vida de José. Mas tem um detalhe que pode escapar aos olhares menos atentos, que é justamente que a tentação com a mulher de Potifar não foi um episódio isolado. E Cleandro estava nos trazendo à memória que isso pode acontecer, essa falsa ilusão, essa ilusão se já é falsa, se a ilusão já é falsa, né? Então essa ilusão de influência que alguns podem ter pela familiaridade, né, e a fama da história de José, pode afastar o olhar menos atento ali dessa verdade bíblica, que foi uma tentação em algumas etapas, não é, Cleandro? Isso, foi uma tentação continuada, né?
O capítulo 39, versículo 10 diz: E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, aí sucedeu no certo dia, mas eu chamo atenção aqui nesse versículo 10, que a gente vê que é a cada dia. Então, primeiro ela faz a proposta, José se nega, e aí Isso, tá no ela... 7, né? Faz só um pontual, né? Isso, exatamente. É o start, né? O primeiro ponto. E aí no 10 a gente vê que ela tentava, não só hoje, não só naquele dia, na verdade, mas a cada dia. Então ela tinha o objetivo de fazer José cair, ou seja, exatamente a tentação é isso, é uma inclinação ao pecado, né? Então ela era ali a seta que apontava para que José caísse em tentação. E Quando aí, as palavras do pastor Alexandre, da primeira revista, é o convite do pecado. Esse convite era todo dia, né? Que ela exatamente. fazia. Todo dia ela convidava, até que chega o ápice, né, que é o momento em que ela tenta agarrar José e José ali foge. E essa atitude de José de correr é algo que parece até um pouco assim, caramba, ele correu. Mas é isso, tem momentos que a gente precisa correr, porque se não correr, vai cair, O vai bicho cair. pega. É, E exatamente. se ficar, já era. Não, e é interessante porque, assim, na primeira proposta, né, no primeiro convite ao pecado, na primeira tentação ali que se manifesta na vida de José, ele ainda para e explica, né, o versículo 8, ele recusou aquele que você leu diferente, né, para chamar a atenção dos alunos. Recusou e disse à mulher do meu senhor, e disse à mulher do seu senhor, na verdade, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou a minha mão tudo que tem. Então ele vai dizer, como é que eu vou trair o meu senhor e como é que eu vou pecar contra Deus? Então ele para argumentar ainda com ela. Aí, e aí entra o versículo 10. E aconteceu que falando ela cada dia a José, então ela não desiste. E aí o que é que José faz? E não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. Então a gente vê que no segundo momento, né, ele já ignora, ele não vou deixar para lá essa conversa aí. Não quero nem saber dessa proposta. E aí num dia ela já não aguenta mais e ele chegou lá para fazer o serviço, ninguém estava lá, ela pegou nas vestes dele e disse: "Deite comigo". Agora o negócio engrossou para José. E aí a parte de José aqui é mais rápido que ligeiro. O escritor bíblico ele já vai dizer, olha, e ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Então foi ligeiro demais. Ele corre do pecado. Então quando o pecado se manifesta com mais força, né, pastor? Não tem o que fazer, não dá mais para argumentar, não dá para ignorar, então vai para a recomendação bíblica. Fuja da aparência do mal. Eu, Corra. quando você estava lendo aí, Samuel, sobre o que José diz à mulher, ele diz assim: como é que eu poderia pecar contra Deus? Ele coloca como sendo algo absurdo, né? E aí você falava, eu me lembrava da história do irmão mais velho de José, que era o Rúben, que ele macula o leito do próprio pai. E também a história de Judá, do capítulo 38, que ele também procura uma prostituta, e isso parece que não cabe dentro da mente de José. José ele diz: como é que eu poderia desobedecer a Deus? Como é que eu poderia pecar contra Deus? Né? E é muito interessante porque está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. Aliás, 1 Crônicas 5 e 2 diz assim: Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o príncipe, mas o direito da primogenitura foi de José. Então, é impressionante, porque esse rapaz que diz assim, como é que eu posso pecar contra Deus? Ele consegue o direito de primogenitura. Um direito de primogenitura que o pai dele teve que trapacear para conseguir. E ele, simplesmente porque ele é fiel, sem pedir nada, sem buscar nada, né? Está escrito aqui que Judá, dele veio o príncipe, o Judá foi poderoso, né? Isso era promessa de Deus, né? Que uma estrela procederá de Judá, e
de Jacó, mas fala que o cetro não se arredará de Judá. Jacó abençoa nesse sentido. E diz que, de fato, Judá foi poderoso, mas o direito de primogenitura era de José. Então, a fidelidade traz prosperidade. E o que é o direito de primogenitura? Direito de primogenitura é que aquele que era o primogênito tinha o direito a 2 vezes a herança de todo mundo. E nós vemos isso na bênção de Jacó, capítulo 49, né, que a bênção de Deus ali para os filhos os seus descendentes, ele coloca Manassés e Efraim, que são filhos de José, cada um com um quinhão na herança. Então, José não aparece, não é não tem a tribo de José. Ela é a tribo de Manassés e Efraim, e, inclusive, quando Josué conquista a terra prometida, juntamente com a tribo de Judá, é Judá, Manassés e Efraim que recebe as primeiras porções de herança, porque eles tinham essa prioridade. Então, veja, a fidelidade que aquele moço, um gesto de fidelidade daquele moço, traz a ele essa grande repercussão na sua história. E pastor, isso aí está muito relacionado com talvez aqui o tópico 3 do tópico 1, o preço da fidelidade. Pela fidelidade a gente paga um preço, muitas vezes. Mas também a gente recebe uma recompensa por essa semeadura de fidelidade. Tem uma frase também que eu gosto muito, que diz assim: aqueles que estão dispostos a servirem a Deus incondicionalmente pagarão um alto preço, mas receberão dividendos sem preço. Meu Deus, aí é foda, hein? Anotou essa pessoa? Se não anotou, volta, pega de novo, porque essa frase aí é forte, viu? É boa. Pois é, porque e é isso que a gente vê na história da vida de José, um moço que e aquilo que a gente sempre fala, né? Você planta uma semente, mas quando colhe, tanto a semente boa quanto a ruim, quando colhe a 30, 60 e 100. Você bota uma semente, né, e recebe muitas vezes mais. Se você escolher uma boa semeadura, como foi a de José, parabéns para você. Se você escolher uma semeadura ruim, como foi a de Rúben ou a de Judá, também você vai ter as consequências dessa semeadura. Eu já ouvi uma frase também que diz que você é livre no semear, para semear o que você quiser, mas você é escravo da sua semente. O que você plantou, meu irmão, vai crescer e vai dar fruto, amargo ou doce. Aí cabe, né, a você optar, né, a você escolher. E ainda falando sobre essa prosperidade de José, eu acho muito interessante porque realmente Deus chama José de próspero, não é quando ele está lá no palácio já, governador, príncipe do Egito, não. A Bíblia chama José de próspero no capítulo 39, versículo 2. E o Senhor estava com José, isso na casa, assim que ele é levado para o Egito, né, vendido a ele estava com José, o Senhor, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E aí, também, quando ele chega no cárcere, no versículo 22, já no meio... Você tem alguma imagem, Samuel, que pode compartilhar com a gente? Tem, vou já entregar o ouro. É logo o ouro aí para a gente ver essa imagem. E a gente vê que também, quando ele chega no cárcere, a Bíblia diz que o Senhor estava com José de novo, no versículo 21, achou graça diante do olho do carcereiro Mós, e a gente vê essa prosperidade ali ainda na vida dele. E eu tenho uma imagem aqui, que o pastor já, né, aqui, para você não sair dessa transição. Porque prosperidade é um estado. Prosperidade é posicional, não é circunstancial. Tem pessoas que julgam prosperidade pelas circunstâncias, mas o pastor Alexandre até cita na lição, que Jesus disse que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então, prosperidade não está ligada a finanças. Não obstante, finanças também faça parte desse projeto, pode fazer parte. Hebreus capítulo 11 fala a história de homens extremamente prósperos. Uns eram riquíssimos e outros eram tão pobres que andavam pelas cavernas e covas da terra, né, que foram cerrados ao meio, mas eram prósperos. Deus olha para eles e diz: vocês são prósperos. Mas essa figura diz o quê, Samuel? Essa figura aqui, ela revela essa prosperidade na vida de José,
em vários aspectos, né? José é próspero, ponto final. Portanto, aí a gente tem diversos aspectos na vida dele que se revelam de maneiras distintas, né? E a gente vê já no 39:2 que o Senhor estava com ele. E essa aqui é o primeiro aspecto, na verdade, da verdadeira prosperidade. É com ela que É a a porta de prosperidade, entrada, né, Samuel? É a porta de entrada. prosperidade espiritual. E aí aqui nesse slide que o professor vai ter acesso aqui na descrição do vídeo, pastor, você vai poder comentar com sua turma vários aspectos dessa prosperidade, já com referências só na vida de José. Claro que você encontra isso na Bíblia inteira, mas aqui é só na vida dele. Então, em cima disso aqui, você consegue traçar diversos comentários na sua sala, e eu só diria isso, que a primeira e mais importante é a prosperidade espiritual. Neste fundamento em que José estava alicerçado, o Senhor estava com ele. Se o Senhor estiver com você, você será um homem, um professor, um aluno, um jovem próspero. E aí a gente vê outras facetas dessa prosperidade se manifestando na vida de José, na prosperidade física, na prosperidade profissional. Quando ele sai da casa de Potifar, chega na cadeia, lá, ele encontra graça também diante do superior hierárquico dele ali. Então, isso é uma prosperidade espiritual. Ele não precisava ser um alto funcionário, né? Aonde ele está, ele florescia. Aonde ele estava, ele dava fruto. As pessoas olhavam para ele e diziam: que bom você está aqui. Né? Exatamente. Não, e olha, tem uma prosperidade também que eu acho, um aspecto da prosperidade, na verdade, não é uma prosperidade, porque a prosperidade não tem tipos, ela é uma, né, pastor? A gente pode interpretar dessa forma, e que tem diversos, ele revela de multiformas, né? E aí aqui a social, eu queria abrir um parêntese nela, para o professor também explorar, a gente aponta aqui o versículo 40, quer dizer, capítulo 40, o versículo 6 e 12, porque José também tinha esse aspecto da prosperidade social, ele sabia que tinha que se conectar com o próximo, apesar dele ainda não ter recebido diretamente aquele mandamento da parte de Deus de amar o próximo como a si mesmo, mas ele já tinha isso incutido no seu coração também por parte de Deus, de que ele deveria se conectar ao próximo. E aí é interessante porque ele estava vivendo tudo naquilo na vida dele, estava na cadeia, era o chefe do cárcere. Versículo 6 do 40 diz: e veio José a eles quem? O copeiro do rei e o padeiro, que eles estavam presos e atribulados por conta do sonho que estavam tendo. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e eles que estavam turbados. E José não deixa para lá. Ele diz: eles vão ficar presos aqui? Eu vou deixar eles mais um pedacinho aí, depois eu falo com eles. Ele diz assim, no 12: então disse-lhe José: esta é sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias, dentro de ainda 3 dias o faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de faraó na sua mão, conforme costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembra de mim quando for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faça menção de mim a faraó, e faze-me sair desta casa. Então, é através daquela conexão desse aspecto da prosperidade divina na vida de José, ele se conecta com aqueles 2 prisioneiros. Logo em seguida, rapidamente, em 3 dias, ele é restabelecido ali, o copeiro morre. O copeiro para o faraó, e o copeiro até esquece dele, por 2 anos. Né? Ele diz: lembre de mim, eu vou lhe ajudar, né? Mas olha só, Deus colocou você aqui, lembre de mim quando te for bem. José era amigo das pessoas. Era amigo. Ele se conectava. Ele se importava com as pessoas. Importava. Se ele tivesse, pastor, não se importado, ou até se importado, mas não o suficiente para cuidar daquela situação naquele momento, era capaz de ele ter perdido o timing de Deus. Sim, ali. Com certeza. 3 dias depois, a bênção de José tinha ido embora pelas portas da cadeia, porque ele não tinha se conectado socialmente com essa eles. Prosperidade espiritual, que ela é ampla, ela traz saúde em todas essas áreas. A prosperidade, ela traz saúde. Você olhe alguém amargo, alguém que seja amargo. José, não é, Cleandro? José tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. Imagine, filhinho de papai, andando no carro do ano, com a roupa da loja do shopping do Milday mais caro. De uma hora para outra, a pessoa vai para dentro para ser prisioneiro. Irmãos, imagine hoje, a situação das cadeias, os presídios não é tão boa. Já não são bons, né? Imagine naquele tempo. Então, e eles têm água encanada hoje, né? Tem até um pouco para dormir.
E na época aí de José, acho que não era assim, não. Pois é. Mas ele tinha alma leve. Ele não tinha alma aprisionada ao passado. Tanto é que quando ele tem o filho, sei lá para frente. Não, mas já é o próximo aspecto, pastor. Eu até separei aqui, ó. Então Gênesis vai lá. 41, 52 e Então vai lá. 53. Então vai lá. Eu acho isso lindo também, pastor. Não, eu tenho certeza que o senhor ia comentar sobre isso quando É, ele tem os exatamente filhos sobre isso. dele. Isso revela essa prosperidade emocional, né? Apesar de todos esses reveses na sua vida, Deus dá saúde emocional para José. E olha só, 51 do capítulo 41 de Gênesis. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição, ou seja, na terra da minha provação. E aqui, querido professor, a gente gostaria muito de ter esse tempo de abordar cada uma dessas faces da prosperidade. A gente vê que nós não falamos nem de prosperidade financeira, e na vida de José é a última que chega. É a prosperidade financeira, vamos dizer assim. Uma das Porque, últimas. Samuel, a prosperidade financeira ela é consequência. As Exatamente. pessoas olham a prosperidade financeira. Porque assim, não adianta você não poder, você ter dinheiro e esse dinheiro se transformar num Deus. Isso não é prosperidade. Isso é maldição. É maldição. Você vai Exato. para o inferno por causa do seu dinheiro. Por isso que Jesus disse que era com dificuldade que o rico se salvava. Porque a prosperidade, a riqueza, a prosperidade espiritual, ela transcende, é muito maior a prosperidade espiritual e muito mais importante do que É dinheiro. meros bens materiais. Quem se importa muito com bens materiais e quem prometeu tudo isto te darei se prostrado me adorares, não foi Jesus. É. E foi num contexto de tentação. Não foi Jesus quem O disse tentador que disse isso aí, hein? tudo isso te darei. Não foi Jesus quem disse, né? Jesus disse do É. mundo três aflições. Não, e a Bíblia até relata, eu não vou encontrar aqui a passagem agora, mas que quem deseja riqueza acaba caindo em muitas tentações, né? É os E ricos do mundo, porque é esses que amam o dinheiro, né? Esses que buscam a riqueza como objetivo da vida. isso, exatamente. E aí no mesmo contexto também que vai dizer que a raiz, que o amor ao dinheiro, né, a raiz de todos os males e tudo mais. Então, é no mesmo contexto. Então, buscar dinheiro é uma coisa ruim. Você pegar o dinheiro como finalidade daquilo que você se propõe a fazer. E aí você não está sendo próspero, nem buscando prosperidade. A verdadeira prosperidade, ela começa realmente numa vida de comunhão com Deus. Ô Cleanto, Né? os irmãos de José, naquela negociação, saíram com 20 ciclos de prata. E José saiu com nada. Quem era o próspero? José. José. Mas É eram verdade. eles que tinham dinheiro, Cleanto. Leandro, foram quantos reais ali que os irmãos negociaram? Eu vou até colar aqui, porque eu tinha feito a continha. Hoje Leandro seria algo. é o nosso professor das exatas. Sempre traz os valores bem precisos. Considerando uma cotação atual do quilo da prata, que é está em torno de R$ 3.694, e que cada ciclo pesava 11,42 gramas, mais ou menos, as 20 moedas, ou os 20 ciclos, dariam em torno de R$ 843. Seria em torno disso. A vida de José, A valeu vida apenas de um isso. irmão, a vida de um irmão, a felicidade de um pai, eles trocam por Cada um R$ 85, em torno, assim. cada um com R$ 80. É, É, é verdade. Vai comer um sanduíche aí num lugar caro e vai e voltar para acabou casa. o fruto. Acabou. Inclusive, pastor, só para não deixar o professor em casa sem a referência, eu achei aqui em 1 Timóteo 6, 9 e 10. Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Misericórdia, diga aí. Aí ele diz, né, do 10, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores.
aí dava outra lição, né? Isso aqui é outra lição, realmente. Mas é isso, professor. O senhor receba esse material, explore à medida que o tempo permita na sua sala. Vocês podem até jogar isso no grupo de WhatsApp e comentar lá dentro, estimular que cada aluno grave áudios assim e compartilhe suas ideias sobre cada um desses aspectos, né? Citem outras histórias bíblicas ou histórias que viveram a respeito dessas prosperidades, da prosperidade bíblica, né? Que dá saúde, dá vigor a todas essas áreas da vida. Esse é o verdadeiro crente próspero. Por isso que José já era próspero lá no começo do 39, quando ele ainda começou ali, chegou no Egito, a Bíblia já diz, ele era próspero porque o Senhor estava com ele. Samuel, e eu vejo aqui em José, eu quero fazer um gancho, a capacidade de amar. Aquilo que a gente falou, né? Começa a ler do capítulo 37 e vá até o fim da história. Vale a pena, professor, você fazer esse exercício, né? Você vai ver a capacidade que José tem de amar. José, ele apesar de ter sido escorraçado, traído pelos seus irmãos, ele continua amando os seus irmãos. Ele ama o seu pai, apesar da distância. Ele ama o seu dono, o faraó. Ele não quer magoar o faraó. Aliás, o Potifar, melhor dizendo, o Potifar. Ele cuida, ele zela pelo faraó, ele ama o faraó. E ele é esse camarada, essa pessoa que consegue um lugar ao sol. E eu quero fazer esse link com os nossos professores. Ame os seus alunos. Independentemente da situação que eles se encontrem, ame os seus alunos. Vá atrás dos seus alunos. Quando eles faltarem à aula, passa uma mensagem de WhatsApp para ele, vai na casa dele, manda uma mensagem pela mãe, cadê fulano, por que não chegou? E vá atrás dele, porque é muito importante que o aluno se sinta amado, se sinta acolhido. E eu acho interessante que José, quando ele fala com os seus irmãos, capítulo 45 de Gênesis, os irmãos ficam assim, sem acreditar naquilo que estão ouvindo, quando ele brada e diz, eu sou José, vosso irmão, que vocês me venderam para o Egito, eles ficam e sem acreditar e sem responder nada. E a Bíblia diz que José saiu beijando cada um dos irmãos. E depois que José beijou cada um dos irmãos, os irmãos começaram a falar com ele. Então, essa capacidade de amar, essa capacidade de ter ternura, né, é muito importante, dileto professor, que você tenha esse sentimento em relação aos seus alunos, porque é nesse encontro do amor, do interesse e da entrega de uma aula de teologia, você vai ter alunos que vão criar elos de lealdade, de fidelidade com você, enquanto professor, e com a sua turma, que vai fazer a sua turma cada dia mais próspera e abençoada. Então, eu não podia deixar de fazer esse link. Só um pequeno apontamento, né? José realmente, ele é um grande exemplo para nós, porque em toda a sua grandeza, apesar dos seus momentos difíceis, mas José sempre deu certo em tudo que ele fez. E em nenhum momento ele deixou de atribuir a glória disso a Deus. Então, acho que a gente pode tirar isso de lição, porque quando ele ia interpretar os sonhos, ele dizia, quem é Deus que não conhece, que não interpreta os sonhos? Então, ele dizia que quem dava essa interpretação era Deus, não era dele, né? Tudo que ele fazia, ele atribuía a glória a Deus. Então, eu queria só colocar esse ponto, porque José realmente é um exemplo, um grande exemplo de homem de Deus na Bíblia, né, que podemos ter. É verdade. Meus queridos, e a gente agora já tem que levar o tom de conclusão, né? A gente já está há um bom tempo conversando, é uma lição riquíssima, a história de José, querido professor. Leia, a gente já disse e vai repetir, leia completamente, estimule que os alunos também leiam antes da aula, para que a aula seja rica, frutífera mesmo, e muito abençoadora para a sua vida enquanto professor e também para os seus alunos. Eu até havia comentado com a turma em que o objetivo da gente estudar tentações esse trimestre inteiro é para que a gente se torne especialista em tentações para vencê-las, né? O comentarista não escreveu essas 13 lições, tenho certeza, para que a gente apenas conhecesse de ouvir falar as tentações, mas sim com o objetivo da gente conhecer o inimigo. E aí, já quem é mais estrategista e lembra de Sun Tzu, na arte da guerra, e ele diz que se você conhece a si mesmo e seu inimigo, você não deverá temer
sem batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece seu inimigo, então para cada vitória você terá uma derrota. Agora, se você não conhece nem a você, nem a seu inimigo, então a derrota é certa. Então, a gente está aqui conhecendo a nós mesmos, conhecendo esse mecanismo, como a tentação se manifesta na nossa vida, e hoje, graças a Deus, é uma lição de um bom testemunho, né? De alguém que foi tentado e permaneceu fiel diante da tentação, né? E encontrou ali graça aos olhos do Senhor. Então, querido irmão, eu já vou aqui passar para os outros colegas que dividem a bancada. Primeiro o irmão Cleanto, depois o pastor Reinaldo, nosso convidado. Eu queria falar primeiro. Deixa o Cleanto terminar. Falar primeiro? Então tá bom. Eu só vou então desejar uma boa aula a todos vocês, que Deus continue lhe abençoando. E é isso, leia o capítulo, peça a Deus para lhe orientar, vai ser maravilhoso a sua aula com certeza. Eu só quero eu quero terminar dizendo assim, fuja do pecado. Não procure enfrentar o pecado. Fuja. Se ele estiver numa esquina, vá pela outra. Se ele estiver numa calçada, vá para outra. Se ele se oferecer para medir força com você e dizer assim, você não é corajoso? Não, pois venha, sou covarde. E corra. A Bíblia não manda que nós enfrentemos o pecado, mas nós fujamos. Por exemplo, está escrito, fugir da prostituição. Você não tem que enfrentar para mostrar que você é o tal. Não. Você corra, você fuja, né? Saia com medo mesmo quando tiver uma tentação acolá, porque Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pronto, agora eu termino. Amém. Só para puxar um pouco isso que eu estava falando, né? A aprovação, quando Deus permite a aprovação, é justamente para nós nos conhecermos. Não é para Ele nos conhecer, porque Ele já nos conhece. É para que nós nos conheçamos. Então, que possamos... Realmente, esse trimestre, ele é um trimestre que a gente até comentou, né, Samuel? Que é uma lição mais prática, né? Ela não vai contar... Ela conta as histórias para que a gente aprenda com as histórias, mas ela é algo prático. É realmente para quando acabar a gente ficar com uma grande expertise em tentação. Não para cometê-la, jamais, mas para... É a doutrina do pecado, da armatiologia. A marteologia, exatamente. Então, acho que é isso, né? Desejo a você, professor, professora, que a sua aula seja abençoada, que os seus alunos possam aprender com você e ensinar também, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. Então, é isso. Abraço a todos os irmãos e vamos lá. Isso. Boa noite, meus queridos colegas de bancada, e para os professores, um bom estudo. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sabe a gente não sabe, é verdade. Amém. Pode ser, pessoal. Tchau, Pode tchau. ser.